Oi, pessoal. Bom dia. Estamos aqui esperando o nosso querido Jorge Abrão entrar. Deve estar entrando para a gente começar a nossa entrevista. Mas queria, antes de mais nada, explicar um pouco o que nós estamos fazendo. Na verdade, a ideia de fazer essas entrevistas é um pouco para manter todo mundo conectado, né, e pensando na causa durante essa crise, durante esse isolamento, né, e nos mantermos produtivos e criativos nesse período. A base, né, hoje, por exemplo, nós estaríamos comemorando o aniversário de 15 anos da Secretaria, da SMPED, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, com um seminário e terminaria com um show do Paralamas do Sucesso. Antes do show, nós faríamos homenagens a 80 pessoas que foram muito importantes para a Secretaria da Pessoa com Deficiência ao longo da história. Estou vendo que o Fernandinho... não, é o Fernando Schwan, entrou, está aqui com a gente. É o Fernandinho da SMP, do Conselho. Está aqui com a gente, é um prazer tê-lo. Mas eu estava contando que, na verdade, a ideia é homenagear, né, 80 pessoas que foram muito importantes na história da criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Começando lá atrás, com o Conselho, passando pela CPA e chegando a 15 anos na Secretaria. Além desses 80 homenageados, que vocês podem conferir no site e nas redes sociais da Secretaria, nós também estamos entrevistando as pessoas que fariam parte do nosso seminário. A gente teria um seminário, seriam 2 dias de seminário, ontem e hoje. Felizmente, a gente não pode fazer, então resolvemos entrevistar essas pessoas, como eu disse, para nos mantermos ativos, né, para gerarmos conhecimento com relação à deficiência e à inclusão. Né? Você não quer ver com o Jorge? Vem no Zap. Não, estou aqui preocupado com a entrada do Jorge Abrão, que eu acabei de falar com ele, ele me disse que estava entrando, mas ainda não entrou. Mas de qualquer jeito, nos mantermos unidos, nos mantermos ativos, né, nesses momentos de crise. As boas ideias acontecem, né, elas surgem, ideias muitas vezes transformadoras, às vezes transgressoras, e a gente tem que, infelizmente, vivendo uma situação tão dramática, aproveitar o que de melhor esse processo e não nos deixarmos abater e continuarmos aí na ativa, na militância. Até porque tem muita coisa para ser feita, não só no plano amplo, né, das políticas públicas para a pessoa com deficiência, mas especificamente na questão do Covid-19. Existem relatos do mundo inteiro que mostram que as pessoas com deficiência estão sendo mal tratadas ou não estão sendo tratadas como deveriam nesse processo. Então, muita gente morrendo na Europa, pessoas com deficiência sendo... E aí? Pessoas com deficiência sendo colocadas em segundo plano ou terceiro plano, ou fora dos planos, ou seja, aquela velha história do uso dos aparelhos de respiração, que são tão escassos, né, limitados. Né, a gente tem relatos de casos na Europa onde pessoas com deficiência ficaram desassistidas,
né, não foram assistidas e os recursos que deveriam ter sido usados para elas foram usados para outras pessoas, em teoria, mais saudáveis ou mais viáveis do que as pessoas com deficiência. Então, né, um momento muito delicado, muito delicado, pelo qual o mundo passa, né? A classe, o pessoal da saúde, numa situação limite. Felizmente ainda não chegamos nesse momento ainda aqui no Brasil, espero que isso aqui não aconteça como tem acontecido em outros países, mas temos que nos preparar, né? Eu acho que vocês têm acompanhado, todo mundo, a Prefeitura de São Paulo, sob liderança né, energética do prefeito Bruno Covas, tem tomado todas as medidas ao alcance da prefeitura para minimizar o impacto dessa calamidade pública. Então, tem ações em várias frentes. O que ele disse? Ainda não respondemos online. Estamos aqui negociando com o Jorge Abrão, mas né, medidas estão sendo tomadas nas várias frentes. Então, na frente de acolhimento de pessoas em situação de rua, né, isso foi ampliado muito nos últimos tempos. A questão de mais oferta de leitos nos hospitais, mais ofertas de leitos de UTI, né, os hospitais de campanha, né, com a prefeitura se preparando, né, o sistema de saúde como um todo, se preparando para momentos mais dramáticos ainda dessa pandemia, ou seja, né, a gente tem... Oi, Jorge, tudo bem? Oi, Cid. Tá ótimo, estou te ouvindo bem. Tudo bem? Tudo ótimo. Estou te ouvindo bem, imagino que as pessoas também estejam ouvindo você muito bem. Que bom, então. Eu estava aqui, né, enquanto a gente esperava você entrar, falando um pouco, né, de o porquê dessas entrevistas, viu, Jorge? Na verdade, eu acho que é uma forma da gente se manter ativo, né, da gente se manter na militância, inclusive gerando conhecimento. Pelo lado da militância, né, mobilizando as pessoas, não só em termos de conduta, do que elas devem fazer, mas também em termos políticos. Eu disse que a pessoa com deficiência está muito mal parada nesse processo. Né, o exemplo, a história dos outros países, principalmente da Europa, nos mostrou o impacto que essa pandemia, que essa crise pode ter nas pessoas com deficiência. Então, a gente tem relatos da Europa de muitos casos de pessoas com deficiência tendo o tratamento preterido, né, e os recursos e equipamentos que seriam, né, sua vez, digamos, receber, sendo passados para outras pessoas, em teoria, mais saudáveis. Então, é aquela velha escolha de Sofia, né, que a classe médica, que o sistema de saúde, por um lado, está tendo que enfrentar no mundo inteiro. Quem atender? E nesse quadro, né, eu estava dizendo, as pessoas com deficiência acabam sendo muito prejudicadas. Então, é muito importante, pessoal que nos ouve, já tem, né, tem dezenas de pessoas já logadas, mas é muito importante a gente continuar na ativa, né, continuar pensando no tema, né, pensando no que fazer para evitar isso. Eu mesmo tenho muito medo, né, de contrair esse vírus. Eu sou grupo de risco, como uma boa parte das pessoas com deficiência, e é bom a gente se mobilizar também politicamente, porque é fato
que aqui no Brasil também, Ministério da Saúde e pela cadeia que isso forma, estados e municípios, também não estão dando atenção devida à pessoa com deficiência. Aqui em São Paulo, nós estamos tomando várias medidas, né, inclusive criando um centro de acolhimento específico para pessoas com deficiência em situação de rua. Então, abrimos uma linha de crédito para ONGs apresentarem projetos para sobreviverem, ou seja, nessa fase onde as doações vão ter mais prejudicadas. Mas, gente, vou ser muito claro, nós temos muito que avançar ainda em fazer com que as pessoas, né, os responsáveis, compreendam, né, a situação da pessoa com deficiência nesse processo. Encerrado esse introito, Jorge, é um super prazer tê-lo aqui. Você sabe quanto eu sou seu fã, né, como eu gosto do seu trabalho, admiro, né, você, as suas posições, né, a sua conduta pública aí, no modo geral. Então, isso não é à toa que você é o segundo entrevistado dessa série. Em respeito ao trabalho que você faz, ao trabalho da Rede Nossa São Paulo, né? E eu queria começar, eu quero que isso seja dinâmico, até para a gente aproveitar um pouco das pessoas que se logaram e estão mandando perguntas ou comentários. Eu queria que você contasse para as pessoas quem é o Jorge Abrão. Bom, Cid, dizer que é um prazer estar aqui e que é recíproco isso que você fala. Eu também, embora a gente não se conheça há tanto tempo, nesse período em que a gente tem tido contato, eu também tenho tido muito uma admiração pelo teu trabalho, tanto profissional como tuas posturas pessoais. Então, eu queria te dizer que é muito bom estar aqui contigo e com todos que nos veem e ouvem nesse momento, né? Eu acho que eu, como muitas pessoas aqui, eu estou tentando buscar o que de melhor pode se fazer para tentar contribuir com a melhoria nossa de sociedade como coletivo. Eu acho que a gente tem desafios pessoais muito fortes, não é? Com família ampliada, com amigos, isso é uma coisa assim que sempre me faz muito refletir. Eu sou uma pessoa que cheguei a uma conclusão, Cid, depois de um bom tempo dessa estrada aí da vida, mas que a coisa mais importante a ser apostada são nas relações humanas. E que eu tenho, então, do ponto de vista pessoal, tentado dedicar um tempo para poder apostar nas pessoas que são caras a mim, em usufruir essas relações na sua plenitude. E eu vivo sempre numa busca de equilíbrio para poder estar fazendo isso. E do ponto de vista profissional, vale as relações também, porque eu acho que essa questão da construção, da contribuição para uma sociedade mais equilibrada, menos desigual, né, que consiga, de alguma maneira, olhar a importância da gente construir espaços em que haja um maior equilíbrio, efetivamente. Eu acho que isso é uma coisa que tem me motivado. Então, eu sou uma pessoa que estou em busca, na verdade, de questões do ponto de vista pessoal, de melhorar e tentar explorar muito bem essa coisa das relações, e do ponto de vista profissional, tentando contribuir aí para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada, menos desigual, e para todos de uma maneira mais justa para todos que compõem a sociedade. É isso. Me diz uma coisa, eu conheço você pela Rede Nossa São Paulo. Eu sei que você tem outras atividades. Fala um pouco delas e eu queria que você falasse, daí entrasse em por que a Rede Nossa São Paulo tem um trabalho tão interessante sobre acessibilidade. Eu atuo mesmo hoje num instituto chamado Instituto Cidades Sustentáveis, não é, que tem duas grandes iniciativas, eu diria assim, importantes para nós, que é a Rede Nossa São Paulo, que atua na cidade de São Paulo,
E a cidade de São Paulo, ela funciona como uma referência, Cid, para a gente poder estar atuando em outros lugares do Brasil. Então, as experiências que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, a gente leva para outras cidades do Brasil, e as questões que a gente tem levado são compromissos, por exemplo, da política, com agendas importantes para a sociedade, não é? Quer dizer, como é que os políticos se comprometem, e isso significa assinar concretamente compromissos com uma plataforma de cidades sustentáveis que nós temos, e aí nós vamos monitorando essa plataforma durante a gestão dos prefeitos, o que é uma novidade no cenário político nacional, eu te diria, porque até então não havia quem na sociedade civil tivesse monitorando, e com isso a gente tentando contribuir com propostas e também pressionando por mudanças, é uma dupla ação, você contribuir e pressionar por mudanças. Então, em São Paulo, a gente tem feito uma série de trabalhos que depois a gente leva para outras cidades do Brasil. E nós temos mais ou menos hoje 212 cidades comprometidas com o programa Cidades Sustentáveis, o que dá mais ou menos 60 milhões de pessoas que moram nessas cidades, o que é um potencial muito grande de você estar atuando, né? E é um desafio que nós temos pela frente. E em São Paulo, como você sabe, Cid, mas compartilhando com quem nos vê e ouve, nós atuamos fazendo pesquisas na cidade de São Paulo, a gente tem, na verdade, tenta identificar a percepção que a população tem sobre determinados temas, não é? E, inclusive, você fez parte de um evento nosso, quando a gente tratou do tema da questão dos deficientes na cidade de São Paulo, e foi muito importante a tua participação lá, em que a gente traz esse tema para discussão e que programas e políticas podem avançar a partir de então. Mas esse é um dos exemplos, mas a gente trata da mulher e a cidade, a gente trata da questão LGBTQI+, e a cidade, o meio ambiente e a cidade, a renda e o trabalho e a cidade. A gente faz uma pesquisa por mês, junto com o IBOP, em parceria com o SESC, e nós fazemos isso e tentamos alimentar esse debate na cidade e, com isso, propor políticas públicas, né, para que a gente consiga efetivamente estar contribuindo com a mudança para melhor da cidade, não é? Você tem esse trabalho sobre sustentabilidade, você tem alguma conexão no exterior? Alguma entidade parceira no exterior que faça mais ou menos esse trabalho também? Olha, sim. Não, eu pergunto pelo seguinte, só para adiantando, eu tenho uma entidade parceira nossa que está muito ligada ao tema da sustentabilidade e da acessibilidade, chama G3ICT. Eu vou te apresentar para eles, né? Quer dizer, isso pode somar, pode ser interessante para vocês. É um pessoal com quem eu me relaciono há muitos anos, pessoas muito bacanas, com trabalho internacional muito, muito legal, voltado para a sustentabilidade, com um viés de acessibilidade. Então, eu vou lhe apresentar para eles. Vai ser muito bom. Eu anotei o nome aqui, mas eu queria que você me enviasse, sim, Cid, porque é um tema que eu acho que a gente está permanentemente tentando aprender mais sobre ele, né? Eu, particularmente, eu fiz parte, durante 6 anos, de um conselho do Global Compact, que é um braço das Nações Unidas na ONU, e com isso eu conseguia estar um pouco perto das discussões que existem lá na ONU, não é, sobre esses temas da sustentabilidade, não é? E isso foi muito importante. E nos últimos anos aqui no Brasil, esse tema chegava muito através dessa Agenda 2030, que é a agenda dos ODS da ONU, que eu acho que muitos de vocês já conhecem. E aqui no Brasil foi criada uma Comissão Nacional dos ODS, da qual eu também acabei participando até o tempo em que ela existiu, porque ela existiu até o início desse ano, e aí o atual governo, o governo federal, acabou desativando essa comissão. Mas era uma comissão em que tentava trazer para dentro do Brasil as ações desses ODS, não é? Esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, na verdade, estimulam políticas em vários locais
nos governos e nas prefeituras, efetivamente. Foi uma pena ela ter sido, de alguma forma, desativada, mas ainda existem na sociedade civil muitos grupos que estão atuando e avançando no sentido de estar estimulando a sociedade em relação aos ODS, os governos municipais, os governos estaduais. Então, são agendas que permanecem existindo. Então, nós temos relações, sim, com vários grupos que atuam fora do Brasil nessa pegada do desenvolvimento sustentável, dos ODS, da Agenda 2030, e isso faz com que a gente aprenda muito lá fora e, modestamente, também leve algumas questões que o Brasil muitas vezes está na frente, porque o Brasil tem uma sociedade civil muito rica, isso é muito importante, eu acho a gente sempre ressaltar, Cid, porque isso nos dá uma capacidade de formulação, de identificação de problemas, de construção de alternativas, que faz com que o Brasil seja reconhecido como um país que tem uma sociedade das mais ativas no mundo. Então, eu digo, né, até vou mandar para você também, pessoal, me lembre de mandar uma arte que nós fizemos, onde o 18º item das ODS é acessibilidade. Eu acho, num mundo não acessível, eu acho um desserviço, por um lado, entre os goals, né, os objetivos, não ter acessibilidade explicitamente. Eu senti muita falta, quando saíram os ODS, né, que vieram substituir os Millennium Goals, quando saíram os Sustainable Goals, né, os objetivos sustentáveis, acessibilidade não estar presente de forma explícita. Daí você pode dizer, não, mas ali no item 3, a acessibilidade está, e no 7 também está, mas eu acho que pelo passivo de falta de acessibilidade e por tabela, né, falta de respeito aos direitos das pessoas com deficiência, isso que é um impacto muito grande. A ONU, inclusive, reconheceu que o mundo estava devendo, em termos de agenda da pessoa com deficiência, em 2006, quando teve a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Foi daí que surgiu esta secretaria e outros movimentos, mas da constatação de que o mundo inteiro, óbvio, com diferenças, estava devendo em termos de agenda e de compromissos com relação à acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. Então, quando vieram os Millennium Goals, eu achei assim, que faltou a menção explícita à questão da acessibilidade. Isto dito, uma pergunta. Como você vê a questão da acessibilidade e dos direitos da pessoa com deficiência nas pesquisas que são feitas pela Rede Nossa São Paulo, né, aqui em São Paulo, obviamente. Como você vê a população dando importância ou priorizando ou não, né, a questão da acessibilidade, das calçadas, né, no contexto geral das reclamações ou das sugestões em termos de políticas públicas? Bom, só em primeiro lugar, eu queria te dizer que eu queria receber, sim, esse material que você falou do 18º ODS. Eu acho que deve ser muito legal e seremos parceiros nessa disputa, eu te diria, né, por estar colocando efetivamente a acessibilidade com a atenção que ela merece. E realmente você levanta uma coisa, Cid, que é interessante, porque houve alguns temas, e inclusive um tema que nós trabalhamos, o tema de cidades, por exemplo, é um tema transversal, e ele aparece como o ODS 11, não é? E foi porque houve uma pressão muito grande de algumas instituições que queriam, de alguma forma, trazer o tema cidade como
um agregador, um integrador de uma série de problemas que o modelo nosso de desenvolvimento acaba convergindo nas cidades, não é? Quer dizer, mais da metade da população do mundo hoje vive em cidades, 85% da população do Brasil vive em cidades, então ali tem uma convergência muito grande. Mas, se você for pensar bem, cidades era um tema que não necessariamente precisava ser um ODS, porque aparecem na questão da pobreza, aparece na questão da saúde, aparece na questão da mobilidade, do clima e tal. Mas foi efetivamente uma pressão que aconteceu e que trouxe esse tema. Eu achei que foi importante, mas eu quero te dizer, da mesma maneira, a acessibilidade poderia ter de alguma forma, entrado dentro dos ODS como uma questão importante, porque é uma vulnerabilidade que a gente tem na sociedade, não é? O fato da gente, de alguma forma, invisibilizar isso em espaços como esse faz com que a gente não consiga dar a devida atenção a ele. Então, eu acho que é uma coisa legal e queria te dizer que somos parceiros nesse processo para avançar e dar continuidade nessa discussão. Não é? E do ponto de vista que você fala assim, da questão do nosso trabalho aqui em São Paulo, o que eu percebo é que em todas as pesquisas, embora a gente faça uma pesquisa de deficientes, como eu disse, né, que é essa questão que a gente tenta tratar desse tema, e deficientes é a cidade de São Paulo, mulheres é a cidade de São Paulo, a gente tenta pegar temas importantes para a cidade, ela aparece de uma maneira transversal, né? Então, por exemplo, na pesquisa de mobilidade que a gente faz uma pesquisa grande sobre mobilidade, aparece isso que você citou, não é? Mais de 70% das pessoas dizem que existem problemas nas calçadas. E eu não estou dizendo que só são questões levantadas pelos deficientes, efetivamente, mas por todas as pessoas. Questões de buracos, questões de obstáculo, questões de falta de acessibilidade para travessia, dificuldade em relação a esses temas, de sinalização. Então, eu acho que a cidade tem... E aí, quando você olha isso sob a perspectiva da acessibilidade, com mais razão você vê esse problema. A mesma coisa acontece na pesquisa quando você pensa no acesso ao transporte coletivo, né? Aparece ali claramente a fragilidade que a gente tem. Embora a cidade esteja avançando nisso, talvez, né, Cid, eu acho que nós já conversamos sobre isso, a velocidade que a gente teria que dar para essa transformação teria que ser muito maior, porque nós temos um déficit acumulado muito grande, né? Então, a gente não trata... Se a gente tratasse essas questões da acessibilidade da mesma forma que a gente trata a acessibilidade dos automóveis, se eu pudesse usar esse termo, eu estou forçando um pouco o termo, mas eu quero te dizer assim, nós tratamos talvez dos buracos nas ruas melhor do que dos buracos nas calçadas, porque talvez a reclamação que venha e a pressão que venha do ponto de vista das pessoas que têm automóvel, das pessoas que circulam, etc., seja alguma coisa em que tenha pesado mais nas decisões, e nós precisamos inverter essas prioridades, né? Eu tenho, assim, de alguma forma, levantado isso nas discussões. Talvez a gente tenha que ter um pouco mais de buracos nas ruas, sim, para poder resolver outros problemas com prioridades. A calçada, por exemplo, é um problema que universaliza o problema, é uma questão que universaliza a todos, nos pega a todos. A gente está tendo esses problemas agora com a saúde. Talvez uma sociedade tenha que ter algumas escolhas em algum momento para estar atuando, e nós discutimos isso também, desigualmente nos desiguais, para reduzir essas desigualdades. E eu acho que isso é um grande desafio. Então, fechando, Cid, desculpe se eu me alonguei, mas as pesquisas, elas têm mostrado e têm confirmado a necessidade que a gente tem, efetivamente, de tratar esse tema como uma prioridade. E tratar esse tema como uma prioridade é, efetivamente, você ter políticas para integrar essas questões e os investimentos sejam destinados para que a gente consiga avançar nisso. Então, quando se diz inversão de prioridades, tá bom, nós vamos ter que deixar de investir em algumas coisas,
Mas isso pode ser pactuado na sociedade. Olha, nós vamos deixar, mas nós estamos sabendo que nós vamos estar investindo em questões importantes para um equilíbrio maior da sociedade. E a questão da acessibilidade, eu entendo que é uma dessas questões prioritárias que a gente tem. Eu acho, quer dizer, gostei muito, né, da primeira vez acho que eu ouvi você falar, não foi isso exatamente que você disse, me explico, mas dando continuidade aqui à conversa, existe um certo maniqueísmo em torno de políticas públicas. Como você disse, tem algumas políticas que estão consolidadas. Então, com a recap de rua, é consolidado. Isso tem dotação orçamentária, sei lá, 500 milhões por ano ou mais para fazer isso. E tem outras que não se discutem. Estão ali, elas existem, o dinheiro é investido. E, por outro lado, o grande discurso dos políticos, né, bom, nós cuidamos de quem mais precisa. O que, no fundo, não é verdade. O dinheiro não está indo em direção aos que mais precisam. Ele está em cima desse maniqueísmo, em cima, ou seja, de algumas áreas de investimento, né, consolidadas e que continuam recebendo dinheiro, quando os que mais precisam mesmo não estão, ou seja, recebem uma parte muito pequena desse bolo de investimentos estratégicos. Eu acho que isso foi, quer dizer, que me chamou a atenção no que você disse. A gente discutia, que é super pertinente, a questão do envelhecimento da população e da acessibilidade nesse contexto. Eu lembro de você ter falado, olha, né, os dinheiros, as preocupações, né, as políticas não estão, o comprometimento dos gestores não estão indo nessa direção. É verdade, Cid, e eu diria assim, né, era bom a gente falar que eu acho que isso é uma questão da política, como você disse, da maneira que ela está organizada, não é? Então não é uma questão, às vezes, de você olhar e falar, olha, não é uma questão partidária que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de alguma coisa em que a organização da política está feita de uma maneira em que ela não atende os interesses da maioria da população, essa é que é a questão. Porque ela foi, de alguma forma, dominada, e eu acho que nós discutíamos isso, porque os grandes grupos econômicos, eu diria, que, de alguma maneira, conseguiram organizar formas de pressão, acabam defendendo seus interesses. E a política, via de regra, ela teve, por muito tempo, sendo financiada pelos interesses dos grandes grupos econômicos. Se a gente pegar o nosso Congresso Nacional, Cid, a metade dele ela é de defesa de interesses das empresas. Ou são empresários, ou são pessoas que estão lá defendendo os interesses das empresas. Porque tem muito recurso por trás disso. Então, efetivamente, a política acaba trabalhando mais para a defesa de interesses privados do que de interesses públicos e comuns. E isso é uma questão que eu acho que a gente deve sim refletir na nossa sociedade. Acho que agora a gente está vivendo um problema, nesse momento, no mundo, não é? E no Brasil, efetivamente, em que a gente verifica a importância da política, Cid. Eu tenho pensado bastante sobre isso. A gente que, de alguma maneira, numa das nossas pesquisas, a pesquisa de janeiro, normalmente a gente dedica para uma discussão em que a política entra, e tem a questão da confiança nas instituições. E a confiança nas instituições, ela é muito baixa. Quando pergunta qual é a confiança que se tem nos vereadores, qual é a confiança que se tem no judiciário, qual é a confiança que se tem no executivo, ela, via de regra, ela é baixa. Mas o que eu queria dizer, e a gente sempre diz, olha, gente, nós temos um problema aqui, porque a política, ela é muito importante. E hoje nós estamos vendo, nesse momento que o mundo vive com o coronavírus, o quanto a política é importante. É a política que está pensando em soluções. As soluções vêm da política. A solução não está vindo das outras instituições, eu diria. Não está vindo das empresas. As empresas estão recolhidas. Elas estão trabalhando remotamente. Mas não estão pensando nos problemas globais da sociedade. Quem está pensando é a política.
A gente está vendo a importância do papel do Estado. E aqui nós não estamos discutindo um Estado máximo ou um Estado... Mas seguramente é um Estado que tenha que dar conta de problemas que dizem respeito a toda a sociedade. E esse Estado precisa ser estruturado. E nós estamos vendo a importância de um Estado, nós estamos vendo a importância da política. Então, acho que a gente vive um momento também de reflexão sobre a valorização desses espaços e que eles passem também a enfrentar um tema que também está aparecendo hoje com muita clareza, que é o tema da desigualdade. Não é? Essa crise vai pegar e está pegando, e vai pegar fortemente e vai atacar as questões desiguais. Quem mais vai sofrer vão ser os mais vulneráveis. Então está na hora de que esse ciclo de valorização da política, valorização do Estado, do bem comum, que a gente caminhe na direção da redução das desigualdades. E nesse sentido, na questão da vulnerabilidade, eu acho que esse tema que você, Cid, traz efetivamente, da acessibilidade, ele entra de uma maneira muito forte, eu digo, nesse caminho, não é? Olha, não, e aqui entra, e a vulnerabilidade está, sim, em quem tem renda, em quem tem baixa renda, e nós precisamos solucionar isso, e temos recursos para solucionar isso. Nós somos uma sociedade que tem recursos. A questão é que ela está mal distribuída, esses recursos estão mal distribuídos. Nós temos que resolver o problema da mulher, da equidade de gênero. Temos sim, e nós temos que avançar nessa direção. Está se mostrando a fragilidade desse processo que nós existimos. Nós temos que resolver o problema da equidade racial na cidade de São Paulo e no Brasil, porque nós ainda somos um país racista. E nós precisamos enfrentar a estrutura desse racismo nosso. É uma oportunidade que nós temos. E essa questão, eu trago essa questão da acessibilidade, porque nós estamos discutindo isso, também como um tema que nós temos que enfrentar. Essa desigualdade, ela é um conjunto, digamos assim, de temas, multidimensional de temas, mas que esse momento está fazendo com que a gente tenha um olhar para ele, está tendo uma luz para ele. E a gente tem que pegar esses temas e enfrentá-los, e falar políticas efetivas para enfrentá-los, destinação de orçamento e investimentos para isso, mobilização da sociedade para isso. Eu acho que eu vejo, portanto, paradoxalmente, pode parecer contraditório e paradoxal, mas é um momento em que a gente está refletindo, que está pensando nas questões, que algumas coisas estão tendo luz, e a partir daí, talvez nós saiamos, Cid, com mais força para defender políticas nessa direção, porque é como se a gente tivesse sensibilizado, como se tivesse uma taxa enorme de sensibilização em relação às fragilidades, tanto nossas pessoais, que estamos enjaulados nos nossos espaços, como sociedade. Então, contudo, né, entendo, eu também acho, né, tem muita gente preocupada, essa preocupação, esse impacto que isso tem na vida pessoal de todo mundo, né? O cara está em casa refletindo, poxa, como é que é esse mundo, como é que ele vai ser? Só que eu acho que nós vamos sair dessa crise talvez piores, porque a crise vai aumentar a concentração de renda, né? Por exemplo, agora, você viu mesmo, a Bolsa derreteu e um grupo um grupo de ricos botou 1 bilhão, ou seja, comprou as ações lá na Bacia das Almas. Quer dizer, são recursos que, no fim, sumiram ou desapareceram ou derreteram, mas que não vão chegar, ou vão demorar mais, ou vai ser mais difícil chegar em quem mais precisa. Não sei, talvez essa crise, inclusive, gere um egoísmo do que, em função da proteção e do isolamento, um egoísmo e não um clima de solidariedade. O que você acha? Eu acho que você pode ter razão, mas eu queria ir avançando no outro lado, porque talvez seja até uma defesa minha, assim, uma incapacidade minha de pensar que as coisas podem avançar numa mudança, porque eu acho que você tem razão, Cid, quando existem grupos que querem manter do jeito que estavam, e a vontade deles é voltar na mesma chave, mas vai ser uma perda de oportunidade enorme se a gente não
pegar essa experiência que a gente está vivendo e construir alguns processos estruturantes novos lá na frente. Ah, isso pode parecer uma ilusão, mas eu digo assim, eu acho que não é. Você tem razão quando eu queria pegar um exemplo para fora, Cid, nesse sentido. O poder econômico tende a querer cada vez mais ficar mais forte. Ora, a gente viu agora, nessa semana, os Estados Unidos mandaram 23 aviões para a China para pegar equipamentos que estavam lá. E muitos países deixaram de ser atendidos nas suas encomendas. Mas a força política e econômica dos Estados Unidos falou mais alto. Inclusive, o Brasil deixou de ter produtos que vinham para o Brasil e deixaram de vir. Então, eu quero te dizer assim, mas aí é a força do poder econômico, e eles estão conseguindo. Estão pensando neles. É uma outra fragilidade que essa crise está mostrando, Cid. Eu não vou me alongar nisso, mas num outro momento a gente pode falar. Mas é a necessidade de uma governança global. Alguém que pense integradamente o mundo, que não pode mais viver nessa chave, porque esses problemas que nós estamos vivendo, eles não estão restritos às fronteiras dos países. Esse vírus está atravessando as fronteiras, mas o problema climático também atravessa as fronteiras. Os problemas de imigrantes, dos problemas sociais, eles também atravessam as fronteiras. Então, eu quero dizer, nós vamos ter que pensar em alguém que pense globalmente, uma instituição que seria a ONU, que teria capacidade, mas é fortalecer alguém que esteja olhando o equilíbrio. Onde é que tem faltando equipamentos? Quem mais precisa de medicamentos? Como é que existe uma parceria e uma troca com quem está melhor e quem está pior? Experiências que têm que ser trocadas. Não pode mais ficar no assistencialismo, em que, eu sou bonzinho, tal país é bonzinho, manda um pouco de remédios. Não, nós precisamos de coisas estruturantes, nós somos 7,5 bilhões de pessoas. Então, aqui tem um desafio. Tá bom, o poder continua fazendo valer sua força e os Estados Unidos foi um exemplo disso. Você deu o exemplo dos bilionários, milionários que estão colocando na bolsa e aproveitando esse momento de baixa. Acho que existe um espaço, que é o espaço da inércia. Vou querer ficar do jeito que nós estávamos, vamos voltar na mesma balada. Eu acho que a gente não vai voltar na mesma pegada anterior. Porque esse momento, porque eu acho que vai ter uma força, sim, do poder econômico e do poder político para que volte na mesma pegada, nesse sentido, não é? Sem uma reflexão maior, mas existe uma outra força, que é uma força que está pensando nessas fragilidades que nós estamos vivendo, como nós somos frágeis, como a gente estava envolvido. Muitos estão pensando, nesse sentido, Cid, que qual é a nossa relação de dependência tão grande que a gente tinha de uma busca de desejos e de consumo fenomenal? Ora, nós estamos agora trancados em casa, vendo muitos que nós temos a mesma condição de estar avançando, que nós não temos as necessidades efetivamente, que nós conseguimos resolver a nossa vida com menos. Menos é mais em muitas questões. Então, estão tendo reflexões sobre o ponto de vista do consumo, do trabalho remoto, da importância da distribuição do tempo na nossa vida, não é? Dos afetos, da relação com a natureza, enfim, que eu quero crer, Cid. Eu estou torcendo para isso, né? Eu não tenho... Isso aqui, nós não estamos numa situação científica, nós estamos assim, tentando montar cenários em que o poder econômico e político vai querer efetivamente voltar, porque é a chave que eles estão trabalhando, mas vai haver um grande grupo de pessoas que vão estar também refletindo e pensando sobre as mudanças, e isso vai ser um elemento de possíveis transformações, que talvez não sejam de curtíssimo prazo, mas que efetivamente eu acho que vão estar impactando a sociedade. Olha, eu queria falar para quem está nos ouvindo aí, por favor, nós estamos indo para os 15 minutos finais aqui, mandem perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa para o Jorge ou para mim, mandem as perguntas que eu faço as perguntas aqui para ele. Jorge, e você, ou seja, a Rede Nossa São Paulo, o que você está preparando para esse pós-crise? Como é que você acha, quer dizer, como é que vocês, como né, pensadores aí, né, como militantes da questão da sustentabilidade e com estudos super importantes na formação de opinião, como é que vocês vão se comportar pós-crise? Tem alguma ideia, alguma novidade? Está pensando em alguma visão
diferente aí para a história? Olha, Cid, a gente já vem trabalhando, como você sabe, muito com esse tema da desigualdade, né? Nós lá na Rede Nossa São Paulo e no programa Cidades Rentáveis, na rede nós fazemos um mapa da desigualdade de São Paulo. E esse mapa da desigualdade, o que a gente tem percebido, como eu disse anteriormente, é que a desigualdade está vindo muito à luz, está vindo muita luz sobre ela, não é? E que a gente entende que isso vai ser uma questão, que vai ser um problema que nós vamos ter que enfrentar ele mais de frente ainda. Nós já vínhamos defendendo muito... Caiu o link do Jorge. Vamos esperar ele voltar. Mas enquanto ele não volta, pessoal, por favor, quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, nos envie agora, porque, torcendo para o Jorge voltar, deve ser um problema de internet, a gente faz algumas questões para eles. E, obviamente, isso não está restrito ao Jorge. Ali, está voltando. Se vocês quiserem mandar perguntas em geral, questões sobre o Covid, sobre a atuação da Prefeitura, sobre o prefeito Bruno Covas, né, sobre a atuação da SEMIPED nesse cenário, por favor, fiquem à vontade. A gente responde aqui, live, ou depois pela equipe da SEMIPED. A gente está tentando monitorar, né, o que a cidade é muito grande, muita coisa acontecendo, mas principalmente o que está acontecendo com as pessoas com deficiência aí em função dessa crise. Bom, ele não está voltando. Você está falando com ele? A nossa querida Ravelli, vem cá, Ravelli, dá um oi para as pessoas, vem cá, vem aqui. Vem aqui, calma lá. Dá um oi para as pessoas. A Ravelli está aqui do meu lado, me assistindo. Ela está tentando ver se fala com ele para ver o que aconteceu. Mas vocês sabem como é a questão de internet, como a internet é arisca. Bom, semana que vem a gente tem entrevistas marcadas para todos os dias. Pessoal, Cissa, tal, talvez seja legal sair um post hoje mostrando a programação da semana que vem inteira. Todo mundo que vai ser entrevistado, que vai participar aqui a semana que vem, inclusive para as pessoas já irem se programando. Pessoal que está conectado, nos ajudem a divulgar, tá bom? Entrou de novo. Nos ajudem a divulgar. O Jorge entrou de novo aqui. Oi, Cid, caiu, desculpa, viu? Aquela internet arisca, né? Como dizia aquela música do Chico Buarque, lembra? O Correio era arisco, na época que o Chico Buarque fez aquela música. Hoje a internet é arisca. É verdade. Jorge, para os finalmente aqui, você estava dizendo, né, um pouco para os próximos passos, o que você já está fazendo? Nós estamos, na verdade, nesse momento, né, Cid? Então, eu dizia que a gente já faz um trabalho sobre a desigualdade muito grande. A gente percebe que a gente sempre discutiu isso, né, Cid, para alguns ouvintes nossos agora, né, que estão nos vendo, mas no nosso mapa aparece aquele dado que é um dado que chama muito a atenção da diferença de idade de média ao morrer num distrito rico de São Paulo, como Jardim Paulista, que é de 80 anos, e na cidade de Tiradentes, que é de 57, que é um bairro mais da periferia, 23 anos de diferença de idade média ao morrer dentro da mesma cidade, ou a gravidez na adolescência, que é de quase 20% em Marcilac, menos de 1% em Moema. Então, a gente vê as disparidades de uma cidade rica. E aí, essas desigualdades são cumulativas, e entra, inclusive, a nossa desigualdade de acessibilidade. Mas elas ocorrem porque existe desigualdade de renda, porque existe desigualdade de segurança, de saneamento, de educação, de saúde. E é um momento, portanto, eu acho agora, quando a gente se perguntou do pós-corona, Cid, no sentido de falar, olha, nós precisamos efetivamente
enfrentar esses problemas de frente, porque se nós já sabíamos, ou nós já intuíamos, nós já estávamos verificando que eram problemas seríssimos, mas a crise do corona só trouxe mais, digamos assim, visibilidade para isso. Isso significa que as políticas públicas devem ir nessa direção. Essa discussão da renda básica emergencial que foi aprovada agora, mas que deve ser pensada como alguma coisa mais contínua para a cidade, para atender as populações mais vulneráveis, que a questão de esgoto não dá mais. No Brasil, nós temos 95 milhões de pessoas sem esgoto. Como é que a gente pode viver num momento em que a higiene é fundamental com esse problema? Nós temos que ter investimentos e acabar com esse problema. O Brasil tem recursos para isso. Água, nós temos 35 milhões de pessoas sem água no Brasil. Então, eu digo assim, habitações precárias, em que às vezes não tem ventilação, 7 pessoas vivendo num cômodo. Nós temos recursos. O que a gente precisa é olhar para isso de uma maneira como prioritária e ter um pacto com a sociedade de que nós temos que investir nisso. E, Cid, eu diria mais uma coisa que eu acho que é importante dizer. E que quem tem mais recursos tem que pagar mais. Os recursos têm que vir de quem tem mais dinheiro. E isso tem que ser pactuado na sociedade, porque existem riquezas, mas elas estão muito concentradas. E exigir que o Estado faça com o que ele tem hoje, nós podemos melhorar mudando as prioridades, mas ainda vai faltar recursos. E esses recursos têm que vir de quem tem mais recursos. Nós temos um grupo de pessoas que tem condições de contribuir mais com a sociedade e não vai mudar o seu padrão de vida. Podem viver, às vezes, por gerações. E nós temos que, de alguma forma, fazer valer isso, pactuar para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada, porque essa desigualdade pega os mais vulneráveis e é uma brutalidade em termos de dignidade humana, mas ela também afeta toda a sociedade como um todo. Não é porque todos são impactados de alguma maneira com isso, isolados nos seus condomínios, sem poder sair na rua, com medo de violência, seja o que for. Mas são impactados mesmo quem estão nas camadas mais elevadas e socialmente melhor colocados. Então é um momento de reflexão, é um momento de inversão de prioridades, ver que nós temos recursos e quem sabe aí poder caminhar para uma outra direção. Olha, só aqui, né, 3 pessoas, só dar um hello para eles, a Marinéia Lazari, a Darte Alves e o Fernandinho, que estão aqui ativos no chat, viu? Para terminar, ou para caminhando para o fim, o que você diria nesse momento para o nosso querido prefeito Bruno Covas? Em primeiro lugar, eu diria para o prefeito Bruno Covas que a gente está torcendo muito para a questão, digamos assim, da recuperação dele, não é? Ele é uma pessoa que, nesse sentido, ele é uma pessoa vulnerável, né, nesse momento, e que ele tenha muito cuidado, porque a gente torce muito para a saúde dele. E em segundo lugar, eu acho que a prefeitura tem atuado numa direção de avançar nessa questão do isolamento, contribuído, estimulado isso. Eu acho que é fundamental nesse momento esse ponto, não é? E tentar ver de que maneira a prefeitura pode dar a segurança, contribuir, complementar o que for com a segurança da sociedade. Eu acho que a gente tem 2 grandes desafios nesse momento, sabe, Cid? Eu estou falando do ponto de vista emergencial. Um deles é a condição da saúde, né? E efetivamente os esforços em relação ao tema da saúde, porque é fundamental a gente ter a estrutura nossa preparada para esse pico que vai ainda chegar aqui no Brasil e na cidade de São Paulo, que é onde hoje em dia nós estamos tendo os maiores problemas. E a segunda questão é a questão da sobrevivência das pessoas, que eu sei que está vindo do governo federal, mas uma cidade como São Paulo, ela pode estar olhando, digamos, de uma maneira mais acurada para isso e complementando, ampliando para as populações vulneráveis, tendo um olhar, eu digo, complementar, porque é a cidade mais rica do Brasil e da América Latina, nós temos condições de avançar, priorizar esse público é muito importante. Então, eu diria assim, essa combinação da saúde com a sobrevivência das pessoas, para que elas possam
sob esse ponto de vista, não terem mais, digamos, essa atenção, né? Porque é a questão do medo em relação ao vírus e a questão do medo em relação à sobrevivência. E que isso seja feito de uma maneira com apoio da cidade e o papel, digamos, do Estado e da política, porque não vai ser feito voltando para o trabalho imediatamente. Isso é um suicídio para nós. Defender uma volta imediata, eu acredito que é um suicídio. Então é uma falsa questão. As pessoas não têm que voltar para conseguirem seus trabalhos. A gente tinha que dar garantias para que elas tivessem a sobrevivência garantida, para enfrentar esse momento e depois nós voltarmos a isso, depois de superado esses riscos. Bom, eu também estou na torcida aqui para o prefeito, que é uma pessoa do bem, né? Eu acho que no espectro político atual, ele é uma figura que se destaca por ser pela sensatez, pelo coração, né? Por ser uma pessoa do bem, uma pessoa. Eu tenho trabalhado e participado das reuniões, inclusive agora as reuniões emergenciais, e realmente ele é uma liderança muito sensata, e eu acho que o Brasil ganha muito com a recuperação dele e com ele estando 100%, não só para eventualmente continuar na prefeitura, mas como para imaginar outras contribuições públicas aí no futuro. É difícil, né? A gente hoje em dia, infelizmente, é difícil nosso espectro político está muito fraco, né? As lideranças, nós temos muito maus exemplos, né? De lideranças irresponsáveis. Então, é bom ter uma pessoa sensata nesse universo. Jorge, sabe o que eu pensei? Talvez a gente conversa depois dessa chamada, mas vamos, junto com você, com a sua organização, com a Rede Nossa São Paulo, ver formas de, inclusive com algum tipo de aporte, não sei como é que a gente faz isso, mas da gente ampliar o olhar e a perspectiva sob a ótica da pessoa com deficiência e sob a ótica da acessibilidade. Vocês já fazem um trabalho que é exemplar, e pouquíssimas ONGs, entidades trabalham com o tema de forma tão séria, e gostaria muito da gente estudar formas de intensificar isso e dar, como a gente ia fazer, né? E dar a dimensão política para a questão da acessibilidade. Esse era um tema que a gente ia discutir no seminário que nós faríamos junto com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, a dimensão política da acessibilidade. Então, talvez juntos, com a sua organização, com o nosso apoio, a gente consiga ampliar o que vocês já fazem tão bem, ir para outras direções e garantir, por um lado, pelo menos esse nosso compromisso com essa dimensão política da acessibilidade. O que você acha? E conclusões finais aí, nós já estamos com 12h27. Eu acho legal, Cid, vamos conversar sim, eu acho que é um tema que para nós, como eu te disse, é muito caro a nós, e estar junto com você e com vocês aí vai ser muito legal. Vamos conversar, estamos abertos a isso. E eu acho que, de alguma maneira, Cid, depois, efetivamente, isso pode voltar, a dimensão política da acessibilidade, mas eu acho que, de alguma maneira, a gente tratou disso nessa nossa breve conversa, porque eu acho que ela foi permeada por essa valorização da política e que nós vamos... E valorizar a política significa ela estar próxima dos temas que são chave para o bem comum, não é? Eu diria assim, porque esse é o papel da grande política, da política com P maiúsculo, não é? E estar próximo do bem comum é estar sensível aos problemas da população, de uma forma geral, e não somente de uma camada da população que tem poder econômico, mas da grande maioria da população. E aí entra essa questão nossa da acessibilidade, dos deficientes, então eu acho que a gente tem uma oportunidade, eu acho que de alguma maneira a gente tratou um pouco desse tema, eu acho que a gente, nessa nossa conversa, e eu estou totalmente disposto e à disposição, Cid, para qualquer momento em que você tiver necessidade da gente continuar avançando. Bom, Jorge,
muito obrigado. Você é o cara, estava brincando, quer dizer, admiro muito esse trabalho e vai ser um prazer se a gente conseguir progredir nisso que a gente conversou. Pessoal, muito obrigado pela participação. Vocês são fundamentais. Isso, na verdade, a gente faz tudo isso. Óbvio, a gente, se fizesse só eu e o Jorge, nós estaríamos aí gerando conteúdo, falando sobre as coisas. Mas o mais importante é ter a participação né, das pessoas com deficiência, de pessoas nas suas casas aí, interessadas em saber o que está acontecendo, interessadas em se envolver, né, e interessadas em apoiar e mudar as coisas como elas estão. Então, as nossas primeiras 2 entrevistas mostraram para que a gente vem com elas, né, para que servem essas entrevistas, e vamos continuar semana que vem com força total. Muito obrigado, e é isso aí. Torcer para que essa crise passe logo. Jesus. Obrigado, Cid. Obrigado a todas e todos aí. Foi um prazer estar com vocês. Valeu. Adriano, obrigado aí pela Libras, meu querido. Obrigado, Adriano. Aquele abraço. Tchau. Pronto.